Olá, meu nome é Silvia Panarre Lempec, sou graduanda do curso de Engenharia Química da Universidade Federal do Rio Grande. Esta apresentação sobre escolher o melhor multímetro faz parte do trabalho da cadeira de Controle e Automação de Processos 1, comandada pelo professor doutor Renato Dutra Pereira Filho. O trabalho se baseia no artigo de Newton C. Braga. O autor é muito famoso na área de eletrônica, publicou centenas de livros, realizou muitas palestras no Brasil e exterior e ainda dá aulas ensinando eletrônica e mecatrônica. O multímetro é o principal instrumento de todo profissional de instalação e manutenção eletrônica, sendo um aparelho destinado a medir grandezas correlatas. Há 4 categorias de multímetros, que são determinadas pelo padrão IEC 1010, adotado internacionalmente, visando justamente levar em conta os perigos. O multímetro é um aparelho destinado a medir e avaliar grandezas elétricas, como tensão, corrente elétrica e resistência elétrica. Devido a essas grandezas apresentarem diferenças internas, deve-se escolher um multímetro apropriado. Os multímetros são divididos em categoria de acordo com o tipo de trabalho a ser realizado. Os fatores importantes são segurança do trabalho, o custo e a proteção do equipamento, pois quanto maior a categoria, mais caros os multímetros e perigoso o trabalho. O IEC 10101 especifica categorias sobre tensões baseada na distância em que se encontra a fonte de energia. Conforme mostra a figura, é o amortecimento natural da energia de um transiente que ocorra no sistema. Tanto mais alta for a categoria, mais perto da fonte de energia ela se encontra, e por isso maior deverá ser o grau de proteção que o instrumento usado neste ponto de circuito deve ser dotado. Isso permite estabelecer, então, 4 categorias de instrumento, que podem ser usados até o ponto máximo de um circuito em que sua categoria atinge. Lembrando que transiente é um surto de tensão elétrica que ocorre num intervalo muito pequeno de tempo. Quanto mais perto da fonte, maior é o efeito da indução elétrica, mais perigoso e, por isso, o multímetro é mais caro. Há 4 categorias de multímetros. Quanto mais próximo da fonte, mais perigoso e arriscado para o trabalhador e mais caro o multímetro. Categoria 1. São os multímetros usados para trabalhar com sinais, por exemplo, em telecomunicações. Esses multímetros são os que possuem o menor grau de proteção de todos, pois não se destinam a aplicações ligadas à rede de energia. Com eles são analisados circuitos de baixas tensões isolados da rede de energia. O profissional de manutenção pode usar um multímetro dessa categoria para analisar um rádio transistorizado, um equipamento de som que tenha transformador de isolamento, um equipamento de telecomunicações, mas não deve fazer medidas numa tomada de força ou numa rede de energia. Categoria 2. São os multímetros indicados para aplicações locais, como tomadas que alimentam eletrodomésticos, equipamentos eletrônicos de baixo e médio consumo e na análise de circuitos de equipamentos portáteis. Esse é o multímetro recomendado para o profissional que trabalha com equipamentos ligados a uma tomada de energia numa bancada. O profissional não deve usá-lo, entretanto, para analisar uma instalação elétrica de um edifício ou medir tensões num quadro de distribuição de energia. Categoria 3. Denominados de nível de distribuição, estão especificados para trabalhar com a tensão das tomadas de energia, circuitos domésticos ou comerciais. Os multímetros da categoria 3 são diferentes dos usados no serviço de sistema primário de distribuição, operando no máximo até onde existe transformador de isolamento. Os multímetros dessa categoria podem ser usados nos sistemas de iluminação e distribuição de grandes construções também. Veja que já se trata de um instrumento com menor grau de proteção, pois os pontos dos circuitos em que devem ser usados já não estão sujeitos aos níveis de transientes dos tipos da categoria 4. Categoria 4. Os multímetros dessa categoria são denominados de nível primário de alimentação, sendo designados para os trabalhos no sistema de distribuição. Suas especificações devem estar além das exigidas pela norma IEC 10101. Esses multímetros são projetados para trabalhar em instalações externas, subterrâneas, painéis de distribuição e etc. São os multímetros que analisam diretamente as redes de energia, sendo, portanto, os que trabalham nos pontos mais perigosos em que os transientes podem ter maior intensidade, possuindo um nível de proteção maior. Tabela de avaliação para escolha de multímetro. Pela tabela, podemos reparar que dentro de uma mesma categoria, um multímetro com uma tensão de trabalho maior está associado a uma capacidade de responder a transientes mais altos. Cree Page e Clearance.
São dois termos técnicos usados nas especificações do multímetros e que devem ser analisados. Entenda-se por creepage a distância média entre os componentes numa superfície, enquanto que clearance indica a separação entre dois pontos no ar. Quanto maior for a categoria de um multímetro, maior é a separação entre os componentes exigida para se evitar arcos e problemas semelhantes. Assim, as especificações de creepage e clearance devem ser consideradas. Garantindo a qualidade. Os multímetros de boa procedência devem passar por testes que garantam que eles estejam dentro das especificações do padrão IEC 1010. Existem diversas organizações independentes de testes que certificam os multímetros, nos quais então são colocados selos de identificação como os mostrados na figura ao lado. Conclusão: separar os multímetros em categorias possibilita uma melhor aplicação destes. Além de maior segurança ao aparelho e ao profissional, instalação próximas da fonte de tensão são mais sujeitas à indução eletromagnética, necessitando assim de uma categoria maior. Quanto maior a categoria, maior se torna o custo do multímetro e mais resistentes serão a um possível surto na rede elétrica. Bibliografia. Fim. Muito obrigada.